Seja bem-vindo, meus alunos do primeiro ano. Olha só aqui é o professor Almeida e a minha nobre colega Professora Sabrina, e hoje a gente está com uma aula bem bacana para vocês, né? Onde a gente está trabalhando aí um tema muito importante dentro da nossa química, né? Perfeitamente, professora Sabrina. E olha só que vocês viram que é ligações químicas, né? Vocês viram ligações iônicas, aquelas que acontecem através de íons, cátions e ânions, né? Os átomos que cedem elétrons e os átomos que ganham elétrons. Mas hoje vocês também vão conhecer mais um tipo de ligação química, que é exatamente as ligações covalentes. Covalente, o que é isso? Compartilhamento de elétrons, meu caro aluno, ok? Isso mesmo, professora Sabrina? Gente, vocês observaram que nas ligações iônicas nós tínhamos elementos que, de acordo com o que a gente viu lá na tabela periódica, eram muito elétrons negativos e outros muito eletropositivos, ou seja, nós tínhamos metais e ametais, aonde pela característica daqueles elementos que são os metais, eles têm uma tendência de doar elétrons e os não metais têm a tendência de receber. E agora aqui nas ligações covalentes, não vai ser assim não, né, professor? Exatamente. Por quê? Porque nós abordamos, inclusive, que aqueles átomos que têm 1, 2, 3 elétrons na última camada, eles têm tendência de doar elétrons, perder elétrons, para que a penúltima camada fique igual à dos gases nobres, eles se sentirem estáveis. No entanto, de 5, 6, 7 elétrons, a tendência é ganhar para também ficar igual aos gases nobres. Porém, aí adquire uma maior, o quê? Eles são mais eletronegativos, isso? Isso. Na aula de hoje, você não vai ver os elétrons positivos, você vai ver os mais eletronegativos com eletronegativo. Vamos lá então, dar uma olhadinha? Olha só, a aula vai para ligação química covalente, parte 1. Vocês vão ver o que é ligação covalente, compartilhamento de elétrons e tipos de ligações covalentes. Sendo assim, olha aí, o que significa uma ligação covalente ou molecular? Essas ligações elas ocorrem por compartilhamento de uma ou mais parte de elétrons entre os átomos não metálicos, exatamente o que nós falamos. Aqui são os átomos que estão na tabela periódica que nós consideramos de ametais, por isso, não metais. E aqui, gente, é pares de elétrons, tá? Não é partes não, viu, galerinha? A professora aí com o dedinho nervoso digitou errado. Pares de elétrons. Só questão de digitação, né, professora Sabrina? Então, um ou mais pares de elétrons entre átomos não metálicos. E que a ligação covalente, ela segue também lá a regra do octeto. Como assim? É que, nesse caso, os elétrons são compartilhados para garantir a estabilidade da molécula. Isto é, o que é de um é do outro, o que é do outro é de um. Não é nada doado e nem recebido, e sim compartilhado. Por isso a palavra covalente. Por que covalente? Valência relacionado aos elétrons da última camada. E covalente é exatamente a coparticipação, ou seja, o compartilhamento desses elétrons da última camada de um átomo para com o outro. Então, quando a ligação acontece, então fica caracterizado como sendo uma ligação covalente, né? Não é corajosa, mas é covalente, quer dizer, compartilhamento dos elétrons da última camada. E olha só aí, para você divertir um pouquinho, compartilhamento, ação. E aí, as ligações covalentes se dão através do compartilhamento de elétrons que se encontram na camada de valência desses átomos. Logo, tá aí, olha aí, covalente. E aí, nós temos aqui o seguinte. Um exemplo é a ligação que ocorre entre os átomos do elemento químico hidrogênio. Quando você sabe que o hidrogênio ele tem apenas um elétron. O número de próton ele é 1, número atômico 1, e como ele só tem um elétron, ele não pode ficar sozinho. Ele tem que conseguir pelo menos 2 elétrons
para ele se assemelhar ao gás hélio, que é um gás, o hélio tem 2 elétrons, a camada K é completa, e se assim acontecer com o hidrogênio, ele ficará estável. Por isso, esses elétrons, antes da ligação, ele está isolado, um átomo e outro átomo, cada um com um elétron. Aí eles começam a compartilhar. Desta forma, pelo modelo de ligação proposto, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelos núcleos dos 2 átomos, que nesse caso tem a mesma eletronegatividade. Não é, professora Sabrina? É isso aí. Aí você observa, galerinha, que quando a gente fala ligação covalente, olha o que nós temos. Nesse caso aqui, nós temos ligação entre 2 átomos de hidrogênio, por isso que eles têm a mesma eletronegatividade, já que a gente está falando do mesmo elemento. E o termo covalente, que o professor Almeida falou, ele vem exatamente disso. O elétron desse hidrogênio isolado, ele está ali girando ao redor da camada mais externa desse átomo, que é a valência. Quando ocorre a ligação química, esses elétrons eles são compartilhados entre as valências desses 2 átomos. Ou seja, esse elétron que somente girava na eletrosfera desse nosso átomo, durante a ligação, ele vai pertencer tanto a esse hidrogênio aqui, girando ao redor do núcleo dele, quanto ao outro hidrogênio. Então, ambos, os 2, passam a ter 2 elétrons na camada de valência, porque os seus elétrons vão ser compartilhados nas valências que estão unidas, né, professor Almeida? Isso. Então, com relação a esse exemplo aí, o exemplo de hidrogênio, né? O exemplo de hidrogênio é o primeiro caso mais simples que ocorre para explicarmos sobre ligações covalentes. Assim sendo, observamos, né, meu caro aluno, que agora, a partir dos exemplos seguintes, já deu para você entender o que significa uma ligação covalente, né, professor? Galerinha. E se você observar a construção do conteúdo que nós abordamos, olha só, a gente falou sobre o elemento químico, as partículas, depois a gente foi lá para a distribuição eletrônica, depois você passou pela tabela periódica, e aí você foi observando que tudo foi construído para você conseguir identificar esses elementos como eletronegativos ou eletropositivo, porque aí você vai conseguir saber se a ligação tende a ser iônica ou ligação covalente, né? Bem lembrado, isso aí, professora. E outra coisa, vocês estão em ligações químicas, vocês estão lembrados quando a gente explicou para vocês sobre distribuição eletrônica, a importância da distribuição eletrônica para que você pudesse visualizar na última camada de cada elemento químico, de átomo elemento químico, quantos elétrons eles têm. O que ele precisa para estabilizar? Será doando? Será apenas recebendo? Ou agora, olha aí, compartilhar também é uma maneira de se tornar estável formando as ligações covalentes. E quem ficou ligadinho lá nas nossas aulas sobre tabela periódica também já consegue visualizar isso pela posição do elemento nela, né, professor? Por isso que nós falamos sempre lá na tabela periódica e outro. Pessoal, fiquem ligados, vão aprendendo, porque os conhecimentos eles são sucessivos e são pré-requisitos. Quer dizer, o que você aprende na aula, com certeza, você vai precisar desse raciocínio, desse conhecimento para dar seguimento e entender as aulas posteriores. Não é isso mesmo, Isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, então, no segundo exemplo agora, galera. Olha aqui, ó. O segundo exemplo trata-se da interação, a interação de cloro com cloro, né? Então, nós temos o cloro com número atômico 17 e que termina o quê? 3S2, 3P5. Quer dizer, o terceiro nível é o terceiro período. E naquele nível existem 7 elétrons da última camada para o átomo de cloro. E assim, se ele tem 7 elétrons na última camada de cloro, o que acontece? Significa dizer
que precisa de um elétron para ele se tornar estável e ficar igual ao gás nobre argônio, né? E assim sendo, olha, ele não vai ganhar de ninguém, ele vai apenas compartilhar um cloro com outro cloro, apenas um elétron de cada. E aí, daí você vai ter uma ligação formada entre eles. Quer dizer, isso aqui significa par de elétrons compartilhados. E uma vez que compartilhou os elétrons, esse compartilhamento constitui o que vocês chamam de ligações simples. E aí, representando a fórmula estrutural, que é exatamente o traço que representa essa ligação, para depois você poder expressar a fórmula molecular. Ou seja, nós temos a estrutura de Lewis, que você viu, que são os elétrons que estão ao redor do núcleo, nós temos a estrutura do composto e nós temos a forma molecular do composto. Não é isso, professora? Isso mesmo. Então, na ligação covalente, a ligação mais simples que nós temos, ela sempre vai ocorrer com o compartilhamento de um par de elétrons. Cada átomo que participa dessa ligação entra com um elétron da sua camada de valência. Exatamente. E aqui os grupos de átomos unidos por ligações covalentes são chamados de moléculas. Ah, por isso que as ligações covalentes são chamadas de ligação molecular, né, Almeida? Exatamente. Ligação covalente ou ligação molecular. Porque quando as ligações ocorrem entre compostos, entre átomos que doam e recebem elétrons, ali você tem íons e não se trata de molécula, ali você trata-se de um composto iônico. Agora, sempre que você tiver compostos formados por ligações covalentes, o composto é conhecido como molécula. E afinal mesmo, o moléculas o quê? A união de dois ou mais átomos unidos entre si por ligações covalentes, que representam diversos tipos de substância da natureza, né? E assim sendo, as maneiras de representar uma molécula são, temos aqui, ó, fórmula molecular, ok? Então, nunca o número antes do símbolo do elemento químico, senão vai gerar um coeficiente das reações químicas, aí não pode. O que significa dizer? Esse número que tem abaixo do símbolo e à direita chama-se índice atômico, o que representa quantos átomos estão formando aquela molécula. A fórmula eletrônica é a fórmula que a gente viu, a estrutura de Lewis, lá das ligações iônicas, nós já tínhamos visto, que são os elétrons da última camada expostos para garantir o compartilhamento. E a fórmula estrutural, na qual cada par de elétrons compartilhado é representado por meio de um tracinho. Então, isso aqui significa dizer fórmula estrutural. Como o hidrogênio faz apenas uma ligação, porque tem apenas um elétron de cada, então é uma ligação simples. Já o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada e precisa compartilhar 2 elétrons, temos a ligação dupla, não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo, e é muito interessante vocês observarem essa parte da fórmula estrutural, porque ela vai te dar a informação da quantidade de elétrons que estão sendo compartilhados. Então, quando a gente tem um tracinho, nós temos 2 elétrons sendo compartilhados, ou seja, um par de elétrons. Olha, gente, isso aqui já caiu em muita questão por aí, viu? Quando você tiver essa situação aqui que nós chamamos de ligação simples, aí você tem que se tocar. Se cada tracinho representa um elétron de cada átomo e eu tenho 2 tracinhos, então são 2 elétrons de cada átomo. No total, aqui são 4 elétrons compartilhados, ou seja, 2 pares de elétrons. Então, a química, ela fala com a gente de diversas maneiras dentro das representações. Olha aí o quanto é bom você aprender química, hein? Olha aí, sempre eu digo, olha, química está em todo. Inclusive, todas as outras disciplinas que você aprende, que você estuda, você tem um pouquinho de química, né? Porque química nada mais é do que a ciência que estuda o tipo de matéria, a composição e as
transformações que nela ocorrem. Se não existissem ligações químicas, não é, professora? Não existia compostos, não existia moléculas mesmo. E não existia substâncias para você conhecer as fórmulas e etc. Né? E vamos lá com relação à molécula. É uma estrutura formada por um número pequeno e determinado de átomos de mesmo elemento químico, ou não, quer dizer, pode ser de elementos químicos diferentes, desde que estejam ligados entre si pelo compartilhamento de elétrons de valência, quer dizer, da última camada, por isso denominamos de covalência, coparticipação dos elétrons na camada de valência. Então, moléculas, a gente fala apenas de uma unidade, né? Uma unidade de molécula, simplesmente molécula. Mas quando você tem números infinitos, números grandes de moléculas ligadas, agregadas umas a outras, então aqui nós chamamos de macromolécula, né? É uma estrutura formada por um número muito grande e indeterminado de átomos de mesmo elemento químico ou elementos químicos diferentes que estão entre si ligados pelo compartilhamento de elétrons de valência. Então, continua assim, eles continuam fazendo um compartilhamento, por isso que chamamos as ligações covalentes. E aí nós temos, por exemplo, vocês já ouviram falar em carboidratos, muitas moléculas de glicose juntas entre si, lipídios, muitas moléculas, ok? De ésteres ligados entre si, proteínas, muitas moléculas de aminoácidos ligados entre si. E aí, isso nós temos o que chamamos de macromoléculas, tá bom? Exemplo, molécula do tricloreto de fósforo, PCl3. Alguns átomos podem fazer várias ligações covalentes compartilhando elétrons com os outros átomos, como, por exemplo, fósforo e cloro. A professora Sabrina comentou sobre os átomos que são conhecidos como os ametais. Não é? O cloro tem 7 elétrons na última camada, o fósforo tem 5, então eles não podem doar um para o outro, mas eles precisam de elétrons. E por que não compartilhar elétrons? Olha aí, o fósforo tem número atômico 15, então quer dizer 5 elétrons na última camada. Ele precisa de quanto para se estabilizar, para ficar igual ao argônio? Precisa de 3 elétrons. E assim sendo, olha lá, o cloro, número atômico 17, ele tem 7 elétrons na última camada. E aí, precisando apenas de 1, e assim sucessivamente, o que é que nós vimos? Fórmulas de Lewis, ou estrutura de Lewis. Como o cloro tem 1 elétron na última camada e o fósforo 5, o fósforo precisa de 3. Então, nada melhor do que 3 átomos de cloro, cada um, ok? Compartilhando 1 elétron, e aí os cloros ficam estabilizados e o fósforo também vai ficar estabilizado. Exatamente aí, ó. A estrutura de Lewis, os seus elétrons ao redor do núcleo, e a estrutura molecular, mostrando que os elétrons estão já compartilhados, caracterizando uma ligação simples, né? E assim, quando observamos quantos átomos desses elementos que participaram do composto, chegamos na forma molecular. Isso mesmo, professora Sabrina? Isso aí. Vocês lembram que na ligação iônica a gente pegava o valor da carga, né, e invertia de um para o outro e montava o nosso composto. Aqui, nas nossas ligações covalentes, o que você vai observar? O quantitativo, né, de átomos daquele elemento que você precisou para que todos ficassem com as suas valências correspondentes às dos gases nobres, né, professor Almeida? Exatamente, isso é um complemento explicando, porque muitas vezes o aluno fica em dúvida, né? E não custa nada a gente dar um reforçozinho para que ele possa entender. Uma ligação é covalente simples? Sim. Neste caso, neste tipo de ligação covalente, os átomos dividem um elétron de cada elemento químico, ou seja, compartilham, né? Sendo essa ligação representada por apenas um tracinho. O cloro com 7 elétrons e o outro cloro com 7.
cada um precisa de um elétron, vamos compartilhar. E aí temos uma ligação simples. Na ligação covalente dupla, ou dupla ligação, neste tipo de ligação covalente, os átomos dividem, ou seja, compartilham 2 elétrons de cada elemento, sendo a ligação representada por 2 tracinhos. E aí, olha só, o oxigênio. Por que o oxigênio faz 2 ligações? Porque ele tem 6 elétrons na última camada e ele precisa de 2. Então, ele busca o irmão dele, ele busca um outro oxigênio e cada um compartilha 2 elétrons. Conclusão, os oxigênios agora se mantêm no octeto. Quando existe tripla ligação covalente, deste tipo de ligação, os átomos dividem ou compartilham 3 elétrons de cada elemento químico, né? Então, quando é uma ligação, 1 elétron de cada. Dupla ligação, 2 elétrons de cada. Tripla ligação, 3 elétrons de cada. E é o caso do nitrogênio para formar a molécula N2. Sendo assim, olha aí, o ClCl forma a molécula Cl2, que é a forma molecular, com oxigênio com outro oxigênio, a molécula O2, e o nitrogênio vai formar a molécula N2. Tudo isso com ligações covalentes, que a gente chama de ligações covalentes normais. Hein? É isso mesmo. E aí você fique atento, viu, galerinha? Quando tiver numa questão, uma pergunta de quantos pares ou quantos elétrons, sempre observe o tipo de ligação. Quando tem só um tracinho, é uma ligação simples, então são 2 elétrons, um par. Quando são 2 tracinhos entre os mesmos elementos, aí são 2 elétrons de cada átomo, né? 4 elétrons no total, 2 pares. E na ligação tripla, são 3 pares, o que equivale a 6 elétrons que estão sendo compartilhados no total. Legal, professora Sabina. Então, agora convidamos para, já que entenderam como acontece o compartilhamento de elétrons, o que é uma fórmula estrutural de Lewis, o que é uma forma de Lewis, a estrutural e a molecular, vamos verificar a denominação que se dá a uma ligação sigma ou uma ligação pi. O que é isso mesmo? É que a interpretação entre 2 orbitais atômicos, resultando no orbital molecular, quer dizer, os átomos formando molécula, pode se dar de uma forma linear, isto quando eles pertencem ao mesmo eixo, que denominamos ligação sigma. Ou pode se dar de forma paralela, quando eles pertencem a eixos paralelos, que chamamos ligação pi. Resumo, sempre que tivermos ligação simples, olha aí, uma é sigma. Então, eu diria aqui uma ligação sigma, né? Isso é então, igual, não é o tracinho da ligação, não. Uma ligação simples é ótimo. Igual. Muito bem. Muito bem, obrigado. Então, quando eu tenho só ligações simples, eu digo que existe uma ligação sigma. Quando existe uma dupla ligação, ou seja, 2 ligações, acontece ali. Uma ligação ela é sigma e a outra é pi. Então, olha só, se tem aqui 2 ligações, uma é sigma, a outra é pi. Quando é apenas só ligações simples, nós dizemos que ela é sigma. Agora, quando existem 3 ligações, 2 são pi e uma sigma. Então, olha só, nós temos 3 ligações entre os carbonos, e aí nós podemos dizer que a primeira e a última é pi, e que a do meio é sigma. É isso mesmo, professora Sabrina? É isso aí. E é muito interessante vocês observarem essa parte de ligação sigma e pi, porque quando a gente fala na geometria molecular, fica bem visível, né, professor, os ângulos das ligações, né, a questão dos orbitais. E alguns vestibulares ainda caem em questões que cobram, né, se a ligação é sigma, se é pi, quantas pi existem, quantas sigmas existem. E aí fica legal a gente trabalhar isso para vocês observarem de um modo bem simples e resumido. Perfeita. Sabe onde você vai aprofundar muito? Lá nas
ligações que ocorrem nas cadeias carbônicas, na química orgânica. Então, nós precisamos conhecer e visualizar bem a estrutura molecular, como acontece, já que os átomos de carbono ligam-se muitos uns aos outros, formando cadeias, ali pode existir ligação cíclica, ligação simples, dupla, tripla ou até duas duplas ligações, não é, professor? É isso mesmo. E assim que é exatamente isso que nós abordamos para vocês, certo? Onde, quando existe apenas uma ligação simples, tipo A e B, o elemento B, uma ligação ela é chamada de sigma. Quando existir uma dupla, nós temos ali uma π, uma sigma, e quando tiver uma tripla, 2π e uma sigma. Só para você visualizar e não esquecer dos detalhes das ligações covalentes. Convidamos também agora, para facilitar, já que você viu muitos termos inéditos que talvez nunca tenha visto, convidamos você para um Aprender Fazendo. No Aprender Fazendo, que é o primeiro exemplo, diz o seguinte: nas ligações do tipo covalente, supõe-se que os elétrons sejam atraídos igualmente pelos núcleos de dois átomos que, neste caso, têm a mesma eletronegatividade. Agora, analisando a afirmativa acima, considere as espécies químicas. Br2, dois átomos de bromo. KBr, o potássio e o bromo. Marque a alternativa que apresente, respectivamente, o tipo de ligação e ocorre nas duas substâncias, dados os números de elétrons de da camada de valência. Por exemplo, o potássio termina com um elétron na última camada e o bromo com 7 elétrons na última camada. Sendo assim, qual seria a alternativa correta? Letra A, covalente do tipo simples iônica. B, covalente do tipo simples iônica e covalente do tipo dupla. C, iônica e covalente do tipo dupla. D, iônica e iônica. Ou letra E, covalente do tipo simples e covalente do tipo simples também. E aí, professora Sabrina, será que eles têm condição de acertar de cheio a alternativa correta dessa questão? Então, galerinha, o que você tem que observar nessa questão aqui, que se caísse na prova de vocês ou num vestibular futuro? Observem as estruturas, a fórmula molecular que está representada. Na primeira, ele deu para a gente que nós temos bromo ligado a outro bromo. Quando a gente tem a valência desse cara com 7 elétrons, a gente está vendo que ele é um elemento que tem uma tendência de ganhar elétrons. Então, se eu tenho 2 elementos eletronegativos ligando-se um ao outro, nenhum dos dois vai estar perdendo. Então, nesse caso, só pela quantidade de elétrons que ele tem na valência do bromo, ligado a outro bromo, você já pensa, para eles, já que eles têm 7 e a estabilidade é com 8, cada bromo precisa de um elétron para se satisfazer. Então, se eles precisam de um elétron para ter a nossa estabilidade, significa que esse primeiro bromo aqui vai ligar-se ao outro bromo com um elétron sendo compartilhado. E esse outro bromo aqui também vai fazer o mesmo. Observem aqui que nós formamos uma ligação covalente do tipo simples. Não é só dizer que é uma ligação covalente. Aqui nas alternativas ele está ainda dizendo qual é o tipo. Se é simples, se é dupla. Tem que saber. Para saber, basta você observar quantos elétrons ele teria que receber para ter estabilidade. Como só é um, cada um dos bromos entra com um elétron, então nós temos uma ligação covalente do tipo simples. Opa! Então a gente já elimina a letra C, porque está dizendo que ele seria iônica e não é, e a letra D também. Ficamos entre a letra a letra B e a letra E. Agora a gente vai no outro composto. Olha só o que nós temos aqui. Na valência do nosso potássio, ele tem um elétron. Observe que esse bromo aqui, gente, eles têm 7 elétrons cada um, tá? Vamos fazer aqui, ó, 7 elétrons. O potássio não, ele só tem um. E ele vai se aproximar para formar a ligação com o bromo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vocês acham que vai acontecer? Será que eles vão compartilhar?
Observe, esse daqui ele vai ser mais eletronegativo, não é? Ele tem uma maior quantidade de elétrons na sua valência e a posição dele na tabela periódica proporciona isso. O potássio ele é um metal alcalino, ele é o primeiro membro, ele é a primeira coluna ali da tabela periódica, então ele é mais eletropositivo. Então ele tem uma tendência, ó, de doar esse elétron, ou seja, ele vai ficar carregado positivamente e o bromo negativamente. O que caracteriza o que, galerinha? Uma ligação do tipo, ó, iônica. Então, a nossa alternativa correta para essa questão é a letra A. Observa aqui o esquema, ó. O que nós temos? Nós temos aqui um ametal de alta eletronegatividade com um metal de baixa eletronegatividade que forma um composto aí do tipo iônico. Por quê? Porque o elétron do potássio foi aqui para o bromo. Enquanto nós temos aqui, opa, aqui é alta, tá, gente? Dois metais de alta eletronegatividade que vão se aproximar, né, e vão formar uma ligação do tipo covalente, ou seja, eles formam um composto molecular com uma ligação do tipo simples, né, professor? Exatamente. Então, nós estamos cada vez mais exercitando sobre ligações covalentes para que você saiba diferenciar das ligações iônicas, que nós chamamos o quê? As ligações que ocorrem por doação e recebimento de elétrons. No segundo aqui, Aprender Fazendo, olha o enunciado. O ozônio, quando está próximo à superfície, é um poluente muito perigoso, pois causa sérios problemas respiratórios e também ataca as plantações através da redução do processo de fotossíntese. Um possível mecanismo que explica a formação do ozônio nos grandes centros urbanos são os produtos da poluição causados pelos carros, representada pela equação a seguir. Então, olha só, o NO2 reagindo com O2 gasosos, formando o quê? O monóxido de nitrogênio, NO, e o verdadeiro ozônio. Estudos experimentais mostram que essa reação ela ocorre em duas etapas. Primeiro, o dióxido de nitrogênio, na presença da luz, produz o monóxido de nitrogênio e o oxigênio, numa reação lenta, né? Numa etapa lenta. E em seguida, na outra etapa, o que acontece? Então, primeiro foi o NO2, que decompôs-se em NO e oxigênio. Agora vem a vez do oxigênio, O2, reagir com o oxigênio da primeira etapa, e que já era O2 com oxigênio, formou E3. Então, isso aqui é a etapa rápida. Assim sendo, com relação às espécies químicas envolvidas nas reações de formação do ozônio no ar atmosférico, é correto afirmar. Letra A. As substâncias NO2 e NO apresentam um número ímpar de elétrons. B. O oxigênio atômico é muito estável e por isso ataca com facilidade o O2 atmosférico. C. As substâncias O2 e O3 são compostas. As substâncias O3 é menos reativa que O2 por ser mais iônica. Letra E. O NO2 apresenta 3 ligações covalentes. E aí, qual você indicaria como alternativa correta? Será que ele já tem de antemão a condição de escolher a resposta correta, professora Sabrina? Aí é uma questão bem legal, uma questão que caiu em vestibular. E aí você observa, gente, o seguinte. Quando a gente está falando da distribuição de elétrons, toda ligação química, ela parte da distribuição de elétrons, você sempre vai observar a camada de valência desses elétrons. Então, aqui, ó, ele fala, na letra A, que as substâncias apresentam um número ímpar de elétrons. As substâncias. Então, vamos olhar o porquê que a letra A é correta. Ele dá aqui, ó,
as duas substâncias que nós estamos trabalhando, NO2 e NO. Se você for observar, elas apresentam números ímpares de elétrons pelo seguinte fato. O nitrogênio, ele apresenta 7 elétrons e o oxigênio, 8 elétrons. Então, no NO2, nós vamos ter um total de 23 elétrons na substância. Vai ser os elétrons dos 2 átomos de oxigênio mais o elétron do nitrogênio, que vai dar 23 elétrons. Enquanto no NO, nós vamos ter 15 elétrons, que vai ser os 7 do nitrogênio mais o 8 do oxigênio. Por isso que a nossa alternativa A é a correta para essa questão. Você sabia que existe uma relação entre a ligação covalente e a tabela periódica? Olha que legal, a gente falou tanto de tabela. Por que que existe essa relação? Não só da ligação covalente, como também da ligação iônica, né, professor Almeida? Exatamente. O hidrogênio, você já sabe, ele tem apenas um elétron, portanto, olha só, ele vai compartilhar um elétron e o número de ligações exatamente uma. Mas, se o elemento químico está lá no grupo 14, que ele tem 4 elétrons na última camada, então a quantidade de pares de elétrons são 4, ele pode fazer 4 ligações, como o carbono. 5, então 5 elétrons na camada de valência, porque ele é do grupo 15. Então ele tem 3 elétrons a serem compartilhados, constituindo 3 ligações. É o caso do fósforo, do nitrogênio. E 6 elétrons na camada de valência do grupo 16. Olha só, ele vai compartilhar 2 elétrons, fazer 2 ligações covalentes. Portanto, olha o exemplo do oxigênio. E 7 elétrons na camada de valência, porque ele está no grupo 17, ele vai ter quantidade de pares compartilhados, 1, portanto, apenas o número de ligações é 1. E aí, convidamos você agora para um Aprender Fazendo. O dióxido de carbono, que é o CO2, ele é um gás essencial no globo terrestre e sem a presença deste gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. O que é que se pede? É que determine a quantidade de pares de elétrons que são compartilhados em uma única molécula desta substância. Nós estamos falando do CO2, dióxido de carbono. Então, seria apenas, olha lá, a quantidade de pares de elétrons que são compartilhados em uma única molécula desse composto. Então, seria exatamente 1 a quantidade de pares de elétrons, ou seja, só 2, 3, 4 ou 5 elétrons. Vamos lá, então? A resposta correta seria exatamente 4 pares de elétrons. Por quê? Porque vai formar, olha só, 2 ligações duplas. Aí a alternativa D, 2 pares de elétrons do carbono, 1 par de elétrons de cada oxigênio. Portanto, nós temos exatamente, olha aí o que seria, o carbono no centro e nós teríamos o CO2, né, estruturalmente formado e aqui a forma molecular dele, garantindo o quê? 4 pares de elétrons compartilhados. Isso mesmo, professor? É isso aí, galerinha. Para cada oxigênio que está participando, o carbono entra com 2 pares. Então, se você for observar, nós temos um total de 8 elétrons, olha só, viu? 8 elétrons e nesses 8 elétrons, se a gente for falar em pares, são 4 pares que são compartilhados. É por isso que eu falo para vocês que é muito importante esse entendimento de pares de elétrons e de elétrons que são compartilhados, porque questões como essa podem, às vezes, confundir vocês e marcar a alternativa errada. Fique de olho nesse detalhe. Agora é o seguinte, professor, vocês, meus caros alunos, vocês já escutaram tudo sobre ligações covalentes normais, né? E aí, fique ligado, já já voltaremos fazer aquela revisão. Isso. E com certeza você ser bem-sucedido na sua atividade de sala de aula, ok?